Então, meu primeiro contato com a logosofia foi desde que eu nasci, porque meus pais são estudantes de logosofia. Eu decidi querer ingressar na instituição porque eu queria ser melhor, eu queria fazer o bem, e eu tinha certeza que era ali que eu ia conseguir fazer isso por causa das experiências que eu tive anteriormente no setor de adolescente e setor infantil. Ainda mais na época de adolescência, eu observava muitos meus colegas em volta e amigos, e eu percebia a vida que eles tinham, que era uma vida muito boa, mas que era vazia em diversos sentidos. E eu observava a minha, que tinha recebido muito desses elementos logosóficos, preenchida de diversas maneiras. Eu entendia que eu tinha um mundo interno em que eu podia observar pensamentos, observar sentimentos e modificar isso se fosse o que eu queria. Porque eu sabia como, que eu tinha esses elementos internos para mudar. Por exemplo, eu sempre fui uma criança e depois uma adolescente muito curiosa, mesmo. Sempre quando eu tinha alguma coisa eu queria saber, alguém brigava com alguém, eu queria saber, minha mãe chamou meu irmão para conversar, eu queria saber sempre. Futucar mesmo, por curiosidade pura. E isso começou a trazer muitos problemas para mim também, porque primeiro que ninguém gosta de alguém assim tão curioso, então eu pensei que se eu continuasse dessa maneira, com essa característica, eu ia ser uma adulta também muito infeliz em diversos aspectos. Então eu fui trabalhando, estudando, se realmente aquilo, por exemplo, que eu queria saber era importante mesmo. Então eu decidi para mim, se aquilo não era importante para mim no momento, então eu não precisava saber. Só interessante essa parte da curiosidade que o mestre Raul Sol explica nos livros, principalmente nesse livro, né, Deficiências e Propensões do Ser Humano, que existem como se fosse dois tipos de interesse. Tem o interesse que é só da curiosidade pura, que é uma deficiência, o interesse por saber mais, quando é algo assim, que você quer adquirir mais conhecimento ou enriquecer a sua própria consciência com isso. E são coisas muito diferentes. E hoje, quando acontece alguma coisa dessas, eu fico muito tranquila, porque eu sei que eu já consegui erradicar bastante essa deficiência, por exemplo, graças aos conhecimentos logosóficos. E não só essa, há diversas outras deficiências que eu tenho muito que trabalhar, mas essa foi um grande exemplo da minha adolescência até o começo da juventude, principalmente. Uma das coisas que a logosofia fez muita diferença na minha vida foi, por exemplo, quando eu tive que fazer a minha escolha profissional. Eu tinha 17 anos na época e eu me achava mesmo assim muito nova em pensar que eu já tinha com 16, 17 anos escolher uma profissão que eu ia fazer para o resto da vida. Então, eu pensava assim, eu não gosto de ficar mudando as coisas. Então, se eu escolher agora uma profissão, eu tenho que ficar com essa. E isso era um pensamento de rigidez muito forte que eu tinha na época. E eu tinha muitas opções em mente, eu pensei na época em fazer tanto pedagogia, design gráfico, gastronomia, várias coisas. E na época, eu escolhi até por fazer o curso de design gráfico e eu achei que era aquilo realmente que eu precisava. 5 anos depois, e vivendo uma experiência profissional dentro de escola, eu percebi que, na verdade, o que eu queria mesmo era pedagogia. Então, eu pensei e falei, por que eu não posso mudar? Não é? Se eu continuasse com aquele pensamento de rigidez, provavelmente ia continuar uma profissão boa, mas que não ia me fazer feliz do jeito que eu anelava. Eu acho que sem esses conhecimentos, eu não teria feito essa escolha de forma a observar esses pensamentos conscientemente. E aí eu consegui mudar, fiz o curso de pedagogia e hoje eu sou professora e acho que sou muito mais feliz nessa profissão mesmo, que eu me identifico muito mais. É interessante que quando eu decidi ingressar na logosofia, eu ingressei porque eu queria ser uma pessoa melhor, fazer o bem. E depois eu comecei a observar que é muito mais do que apenas retribuir um bem para a humanidade. A logosofia me fez entender que a gente está à frente de uma nova cultura, no sentido de entender que nós somos seres bio, psico e espirituais, né? Bio, somos seres biológicos, né? Físicos, psico, da mente e espirituais. E um grande conceito que a logosofia veio trazer para a humanidade é esse conceito de espírito, que é uma parte divina de Deus que tem em cada um de nós. Então, a gente está vivendo essa experiência aqui na Terra e durante essa existência por um motivo muito grande. E isso faz muita diferença na minha vida porque me faz ter outro tipo de conduta. Porque não adianta o bem ficar restrito só a mim mesma. Eu tenho que fazer esse bem para os demais também. Então, se eu tenho esse conhecimento que eu consigo modificar e ser uma pessoa melhor, eu consigo também difundir esse conhecimento para os demais, para que eles consigam também serem seres melhores e evoluir cada vez mais. E a logosofia ajuda muito a gente ter o domínio desse nosso mundo interno em relação a todos os nossos pensamentos, sentimentos, a mente e ser mais consciente também. Então, isso faz minha vida ter um propósito muito maior, porque eu também não estou sozinha. Tem a humanidade toda à minha frente
e tem um grande papel de repassar esse conhecimento para a humanidade. A logosofia veio trazer a minha vida para dentro de uma existência. Não apenas eu viver uma vida sem destino ou se eu não soubesse o que eu estou fazendo. Então é o que faz mais diferença para mim.